o voto do paulista é o voto com pior representação, não só nos estados no Brasil, mas se você fizer uma comparação com outros estados em outros países federados, São Paulo é o pior, tanto para a Câmara como para o Senado. O caso de São Paulo é um caso bem severo, um caso extremo num nível global. Então, por isso que algumas pessoas falam que a Constituição de 88 ela está se esgarçando, acho que por causa dessa dinâmica. Mas eu penso, será que o regime unicameralista não ia ser uma solução? Você só joga o Senado todo no lixo, corta gasto, tira esse... Ou então vira uma pista de skate, né? Aproveita ali o negócio para agora. Mas, de qualquer maneira, quantas pessoas será que trabalham no STF? 1.000, 2.000? Poxa, o Executivo Federal tem um quadro de dezenas de milhares, se não centenas de milhares, sabe? Será que... vamos concentrar um pouquinho mais de poder no nível federal, concentra um pouco mais de poder no presidente. Para fazer isso e as coisas andarem, a gente precisa de uma certa crise econômica que mostre para a gente que a gente vai ter que mexer e vai ter que ter um novo pacto dos poderes para voltar a adequar. A coisa que eu tenho certeza nisso tudo é que o Brasil, por definição, vai ter uma crise em algum momento. Pessoal, bem-vindo a mais um episódio de entrevista do Novos Clássicos Show. Estamos aqui com o André Sena Duarte, professor da PUC, economista, muitos anos de carreira no mercado, e a gente vai falar principalmente sobre o Pacto Federativo Brasileiro. Então, cara, faz sentido a gente ter tantos municípios, a representatividade dos municípios, ela é lógica, como a economia dialoga com esse tipo de coisa, porque é o que você tem trabalhado recentemente, até postou algumas coisas no Twitter. Mas enfim, antes de qualquer coisa, eu acho que vale a pena dar uma breve apresentação de quem você é e por que as pessoas deveriam te ouvir, sabe? Perfeito, agradeço. Primeira coisa, agradeço aos Novos Clássicos pelo convite, né? Basicamente, assim, eu sou um profissional que eu tenho um pezinho na academia e um pezinho no mercado, né? Então eu tento conciliar as duas coisas, né? Dou aula na PUC já faz uns 3 anos, meu foco é macroeconomia, mas eu sempre tive um pé também para entender as instituições brasileiras, né? Meu desejo por entender as instituições brasileiras foi tão forte que eu cheguei a fazer e me formei em Direito à noite, porque eu queria muito entender as instituições brasileiras, mas de um olhar que não era um olhar de economista, um olhar até de um outro olhar, que é um olhar de direito, né? Além disso, sempre trabalhei com economia internacional e isso me deu vamos dizer assim, um privilégio, né, uma oportunidade de entender como outros países funcionam. Então, quando acontecia uma crise na França, eu estudava com profundidade como funciona o sistema político e as regras institucionais na França. E isso é válido para uma quantidade bastante grande de países. Esse tipo de coisa ajuda você a ver o Brasil de forma diferente, não como o que é, mas o que eventualmente deveria ser, né? Então, acho que isso que eu posso contribuir um pouquinho. O André, além disso, é um amigo nosso, né? Acabou se tornando com o tempo um grande parceiro do canal, etc. Exato. Eu acho que, enfim, você recentemente fez um post no Twitter falando sobre como que tem um delta de representatividade muito grande até na Câmara dos Deputados do Brasil, né? Então, o Brasil é um país bicameral, era para ter uma Câmara que ter representatividade proporcional à população, e tem o Senado, que aí beleza, cada unidade federativa vai ter ali o mesmo número de pessoas no Legislativo, mas no caso do Brasil, até a Câmara dos Deputados meio que também é um Senado, né? E isso acaba favorecendo estados que, sabe, até que ponto deveriam ser aqueles que mandam na República? Então, no seu post me chamou a atenção que o voto de um cara de Roraima tem 7 vezes o peso em termos de representatividade do que o voto de um paulista, sabe? Isso. Perfeito. Só para colocar em perspectiva, o voto do paulista é o voto com pior representação, não só nos estados no Brasil, mas se você fizer uma comparação com outros estados em outros países federados, São Paulo é o pior, tanto para a Câmara como para o Senado. Tá? Então, se você faz aquela métrica que eu mostrei, que é a métrica padrão, mais simples e padrão, o paulista é o pior representado de, basicamente, não só do Brasil, mas de todos os países federados que eu faço naquele estudo, são 5 países. Tá? Curiosamente, a população de São Paulo é a maior de todos esses estados. Califórnia, Texas, perde tudo para São Paulo. Qualquer da Alemanha, qualquer da Austrália, Canadá e tudo mais. Então, o paulista tem um problema muito severo de representação.
na Câmara dos Deputados e também no Senado. O Senado acho que é um pouco mais normal, na Câmara dos Deputados chama mais atenção. No caso, qual é a regra que permite isso, né? A regra é que você tem um mínimo de 8 deputados por estado e um máximo de 70. São Paulo bate nesse máximo e isso distorce muito a representação no Brasil. Boa parte do fato do poder político do legislativo ter se transferido além de São Paulo, né? Quanto tempo a gente não tem um presidente da Câmara ou um presidente do Senado que seja paulista? Geralmente, cada vez mais são pequenos estados no Norte e no Nordeste. E o Legislativo também tem ganhado cada vez mais força em comparação ao Executivo. Então, na verdade, isso gera uma certa crise de representatividade no Brasil. É uma crise de representatividade porque basicamente um quinto do eleitorado, né, até um pouco mais que um quinto do eleitorado, não consegue ter força dentro do Legislativo. Isso é válido para o Sul e para o Sudeste, mas o caso de São Paulo é um caso bem severo, um caso extremo num nível global. E o fato que o Legislativo brasileiro, ele tem atribuições que, pelo menos do que eu sei e do que seria a teoria meio que da separação dos poderes, não faz muito sentido, né? Porque não seriam típicas, né? A lógica natural seria o legislativo, ele dá o tamanho do orçamento e ele dá meio que o que tem que ser gasto, mas quem escolhe as decisões específicas de como você vai gastar é o executivo. Nos Estados Unidos é assim, o nosso modelo é muito parecido com o dos Estados Unidos, só que aqui, por causa da bizarrice das emendas, acaba que o legislativo ainda tem esse poder meio que discricionário de orçamento que ainda torna meio que mais bizarro ainda essa desproporção, sabe? Então, os estados como Amapá e Roraima acabam tendo, um controle muito desproporcional sobre um orçamento que eles não geram, né? Então, o cara de Roraima, ele tem mais voto e ele controla como o dinheiro do paulista que vai para o governo federal é gasto, né? Só para adicionar um dado, o senador que mais recebeu verba de emenda e na Câmara dos Deputados a mesma coisa também. Os dois são oriundos da mesma região, norte. Então, Perfeito. Então, assim, no fundo, o desdobramento das questões federativas eleitorais, né, de representação, tem implicações muito claras nessa dinâmica. Uma das coisas que importou o impacto dessa divergência federativa de representação é que, quando a Constituição de 88 foi criada, o Executivo foi criado inicialmente de uma forma com muitos mecanismos de controle. Natural, a gente vinha de uma ditadura, então havia toda uma preocupação de limitar o Executivo. O problema é que isso foi feito, talvez, além do que deveria ter sido feito, né? Então, eu vou dar um exemplo. É muito fácil no Brasil derrubar veto, né? Então, a Câmara aprova uma lei, eventualmente essa lei não é uma lei legal, aí o Executivo normal ou desejada, aí o Executivo vai e veta. Depois você tem um processo para derrubar o veto. Esse processo de derrubar vetos no Brasil se tornou algo corriqueiro. Nos Estados Unidos, eu me lembro que acho que no caso do Obama, 8 anos foi derrubado um veto. É uma coisa extremamente rara no mundo derrubar veto, porque geralmente precisa de 2/3. É assim na Argentina, no mundo inteiro. Aqui no Brasil é maioria absoluta. Então é relativamente fácil o legislativo tocar a sua agenda. Quando a gente começou após a Constituição de 88, durante muito tempo os vetos simplesmente não eram apreciados. Por quê? Porque era uma decisão do presidente do Senado, o Executivo fazia um acordo com o presidente do Senado e nenhum desses vetos eram apreciados. Então não tinha veto no Brasil. Quando veio uma decisão, teve uma decisão do STF que falou o seguinte: todo veto precisa ser apreciado. Quando o STF tomou essa decisão, mudou completamente a força relativa, porque esses vetos são todos apreciados, em grande maioria eles são derrubados. Essa dinâmica transferiu muito poder para o Legislativo. Conforme esse poder do Legislativo foi sendo transferido, aí eles conseguiram impor ainda mais força. E aí veio a questão das emendas, né, que não eram tão fortes assim, e aí começa a vir todos essas emendas. Agora tem emenda PIX, né, que é a última leva. Emenda PIX, basicamente, toma o dinheiro aí, você pode fazer o que você quiser. Isso que é emenda PIX. Então, isso, na verdade, está exacerbando um problema original.
a gente tem um problema de representação federativa e um executivo relativamente fraco nas regras. O legislativo foi, né, entre os poderes, o legislativo foi tomando força e aí foi acentuando o problema de distribuição de recursos do ponto federativo. Então, por isso que algumas pessoas falam que a Constituição de 88 ela está se esgarçando, acho que por causa dessa dinâmica. E um tempo atrás, na teoria constitucional, as pessoas tratavam o Brasil como um país hiperpresidencialista ou superpresidencialista, o que hoje é insano, completamente insano, muito datado, assim. Isso. Eu me lembro, por exemplo, assim, gente, a gente falou isso do ponto de vista federal. Se você pensar, a questão do veto é ainda pior a nível estadual e municipal. Por quê? Porque é unicameral. Então, uma maioria... É uma maioria absoluta, mas a maioria, 51% dos vereadores ou dos deputados estaduais, eles derrubam um veto do executivo. Então, eu me lembro que eu acho que foi quando ou Pezão ou Cabral foi preso, um desses dois, aí realmente ficou sem executivo, e aí eles foram colocar para apreciação os vetos, né, aqui no Rio de Janeiro, num determinado mês. E eu me lembro que naquele mês, assim, derrubaram 30, 40 ou 50 vetos, é nessa ordem de magnitude. Eu não me lembro exatamente o número, mas é assim, algumas dezenas de vetos foram derrubados num período assim, de um mês, o que é uma anomalia completa do ponto de vista de funcionamento normal entre executivo e legislativo. Então, sim, o termo que você utilizou, muito bom, faz o mínimo sentido para o Brasil hoje. Nem o orçamento mais o presidente executa, né? Agora ele... Acho que sobrou só o quê? O controle sobre as autarquias, o que é a parte que mais me preocupa. Né? Isso, e a forma com que você governa hoje é basicamente... esse é o poder de barganha do executivo frente ao legislativo. Então você faz esse tipo de barganha, né? E isso é inerente ao sistema. Se você quiser minimamente governar, você faz isso. Se você não quiser governar, você não faz. E aí a dinâmica se torna uma dinâmica muito clientelista, né? Na sua essência. Uma coisa que a gente fala muito e cada vez mais perceptível é que, para mim, assim, acho que não só para mim, cada vez mais tem ficado claro que quase que o mundo inteiro está passando por uma crise legislativa, né? Então, os legislativos no mundo inteiro têm perdido, apesar do Brasil ele ser poderoso, ele não usa esse poder para governar e passar leis que são tipo, do interesse público, ou então os anseios da população. Então, por exemplo, esse ano começou o período legislativo, a primeira lei que eles aprovaram era aumentar o pagamento para os servidores da Câmara e do Senado para além do teto. Beleza, não é um anseio da população, eu acho que eles têm o direito meio que de passar essa lei, mas tem muitas coisas que são do anseio que o legislativo simplesmente não passa, né? Então, sei lá, PL anti-facção, que por muito tempo segurança pública foi a principal preocupação da população brasileira e tá lá, tá estacionado. Por exemplo, na direita, o pessoal do Bolsonaro quer muito coisa da anistia. E aí eles passaram a PL da dosimetria, o Lula vetou e eles estão sentados em cima do veto. E aí acaba gerando um problema que o executivo meio que não tem poder para governar. O legislativo, ele tem poder, mas ele não faz nada. E aí você acaba tendo meio que sobrando essa bola para o judiciário, e aí você vê tipo o Flávio Dino dando várias declarações. Flávio Dino, que é uma pessoa bem controversa para tipo qualquer coisa mais à direita do que o centro, o Flávio Dino é um cara controverso. Mas na minha opinião, quando o Flávio Dino fala que o século XXI vai ser o século do judiciário, o século XIX foi o século do legislativo, o século XX foi o século do executivo, e o XXI vai ser do judiciário. Cara, meio que o Flávio Dino tá certo, sabe? Ele tem uma razão para falar isso, e não sei, eu fico pensando, que tipo de mudança será que a gente podia fazer no legislativo, sabe? Imaginando que é isso, a Constituição brasileira ela tá se esgarçando, sabe? Como a gente consegue pensar um futuro que ou as normas internas ou a forma que os cargos do legislativo são distribuídos para a gente meio que melhorar isso, sabe? Assim, a sua consideração, assim, o que a gente pode fazer para frente para melhorar essa dinâmica é uma questão bastante dura para ser enfrentada, porque ela envolve reformas de natureza que eu acho constitucionais e que, na verdade, a maioria não teria interesse em realizar. Então, assim, fazer essas reformas, elas são muito difíceis. O Brasil tem um problema fiscal bastante grave nesse momento e, assim, a gente vai precisar enfrentar. Algumas considerações. O legislativo, não propriamente, no caso brasileiro, deseja governar.
né? O modelo no Brasil, o modelo presidencialista, em geral, o legislativo se interessa por interesses de minorias, o que está tudo certo. Minorias podem ser muito bem justificadas, às vezes é corporativismo que prejudica a maioria, mas às vezes tem interesses minoritários que são bem razoáveis. Na sua essência, o executivo se importaria com a maioria, o legislativo e o judiciário em geral com a minoria, e aí você consegue minimamente equilibrar maiorias e minorias. Se funcionasse, tá legal. Outros países, né, países parlamentarismo, já o parlamento ele tem uma visão mais majoritária na sua própria essência, porque o governo surge do parlamento. Então, a questão hoje no legislativo é que realmente a gente não vê um interesse em satisfazer demandas majoritárias. Tá? Eu acho que a gente colapsa o legislativo, ou pelo menos o parlamentar, ele acha que consegue se reeleger se ele satisfazer certos desejos muito específicos. Ele não está mais vendo o todo, e isso eu acho que é muito problemático para o país. Em termos de reformas, as reformas elas são de natureza constitucional para mexer isso. Né? Não teria nenhuma dúvida, e a resistência de perder poder é enorme. Né? Então, assim, eu me pergunto se vamos dizer assim, esse mau desenho federativo inicial é uma mácula que talvez não tenha tanta como solucionar do ponto de vista dessa Constituição. Tá? Eu não vejo, por exemplo, em São Paulo, que seria o maior beneficiado em mudar essas regras, uma energia dos políticos de São Paulo para mudar isso. Eu não vejo nenhum senador hoje, por favor, me corrija se eu estiver errado, falando desse problema de representatividade de São Paulo. Tá? São Paulo, opinião aqui modesta, São Paulo perdeu a Revolução de 1930, perdeu a Revolução de 38, né? De 32, desculpa, né? A Revolução Constituinte de 32, a revolta, eles perderam, né? E desde então eles têm tido perdas políticas dentro da federação. Então a gente tem o estado econômico mais forte do país, que na verdade ele está num processo secular de perda de força política. Isso está continuando a acontecer nesse momento, né? E o curioso é que a gente não vê força em São Paulo, energia política para mudar isso. Sem essa energia política, não vai ter mudança. Então, essa é a minha modesta opinião. A gente não vê esse assunto forte entre os políticos do Sudeste e especificamente no caso de São Paulo. Tá? Então, assim, nesse momento eu não vejo muito como alterar essa dinâmica. André, uma das coisas que me preocupa no Pacto Federativo Brasileiro é que as coisas parecem se acumular sem elas nunca serem revistas. Então, por que o Brasil tem 3 senadores por estado? Para de senador. Assim, ninguém nunca... Para mim, até é esquisito que, enfim, os setores que lideraram a redemocratização nunca falaram, pô, isso é um arcaísmo da ditadura, isso é um instrumento de governabilidade, ter sendo senador. Ou então, sei lá, não é nada pessoal, mas a criação do Tocantins, né, era uma coisa de governabilidade. Ou então a inconstitucional e bizarra fusão do Rio de Janeiro com a Guanabara. É um absurdo, mas isso é uma coisa que passou e ninguém nunca revisitou isso. Enquanto que o federalismo americano, né, que seria o modelo, acho que talvez o ideal para o Brasil, ele parece sempre muito brigado, sempre muito contestado, conflitado. Os estados eles são mais naturais, assim. Eles têm suas fronteiras tradicionais, e a expansão para o oeste ela é um litígio muito forte ali entre norte e sul. E no Brasil as coisas só vão sedimentando, é meio curva de rio, sabe? Perfeito. Não, sua consideração é perfeita. Se você... Aqui, por exemplo, se a gente falar de Supremo, o Supremo no Brasil, ele dá muitas decisões com base em direitos individuais, né? Então, direitos humanos e direitos individuais. Quando você vai para a Suprema Corte Americana, a grande maioria das decisões ao longo da história foram relacionadas a o que os estados podem fazer e o que o governo federal pode fazer, né? Então, em grande parte, é esse conflito federativo que eles enfrentam e tentam, de alguma forma, moldar. Se a gente olhar a história americana, e você citou algo que é muito interessante, a Guerra Civil Americana ela é intimamente relacionada a 2 visões do mundo e elas
e ela eclode conforme novos estados são incorporados ao Oeste. Então, essa é a essência da Guerra Civil Americana. Então, a questão federativa americana, ela sempre foi tratada com muito cuidado. Quando você pega o caso brasileiro, depois de 32 e depois de Vargas, você vai andando sempre para diluir a força do Sul e do Sudeste, né? Então, você citou Tocantins, mas o caso de estados como Roraima, por exemplo, e aqui é nada contra Roraima, mas, assim, Roraima normalmente deveria ter permanecido como um território, né? Essa é a verdade. O que você tem num território? Você tem territórios em outros estados, por exemplo, a Austrália tem território, e aí, quando você tem um território, você tem um certo trade-off, que olha só, você não é viável economicamente, então a gente vai dar recursos para você, porém a sua representatividade vai ser menor. Quando você tiver recursos para andar por conta própria, ou seja, um Estado do ponto de vista independente financeiro, aí você pode sair de território para Estado. O que aconteceu no Brasil é que esses territórios eles não eram capazes de serem Estados, assim, do ponto de vista financeiros autônomos, mas nesse processo de desidratação do Sul e do Sudeste, falar, não, vira território, vira Estado, porque isso vai fortalecer o Norte, principalmente o Norte, nessa dinâmica federativa. Então, essa dinâmica foi muito importante do ponto de vista de determinar como o país foi se moldando. Quando eu penso nisso, o Renan, né, Renan Santos, está debatendo muito essa questão do Pacto Federativo com propostas bem novas e criativas. E aí, quando ele fala que, por exemplo, o Acre deveria ou ser um território, ou ser fundido de volta para o Amazonas, as pessoas do Acre se sentem ofendidas. Elas ficam tipo, pô, como assim? Claro. Tipo, eu sou tão brasileiro quanto um paulista, tão brasileiro quanto um pernambucano. Se ele tem um estado, eu mereço ter o meu próprio estado. Mas o que eu acho que falta as pessoas pensarem meio que em termos mais consequencialistas, assim, né? Tem quase como uma coisa, tipo, cara, a democracia, ela é sagrada, aí beleza, tipo, a gente não tá argumentando a favor de um regime que não seja democrático. A gente tá pensando em como a gente consegue fazer com que a democracia brasileira entregue resultados de governo melhor. E para mim o argumento de que, cara, para a pessoa de Roraima seria melhor, tipo, para o cidadão médio de Roraima seria melhor se ele fosse governado de uma forma mais centralizada em Brasília, eu acho isso um argumento contundente. Estando no Rio de Janeiro, eu já pensei muito nisso também, que cara, o Rio, ele é um estado economicamente bom, sabe, grande, tem uma economia, poderia ser autossustentável, só que a nossa política, ela é tão tóxica que, sabe, se alguém só chegasse e falasse, a partir de agora, cara, o Rio de Janeiro vai ser um território de São Paulo. Tipo, você vai ser governado pelo governo de São Paulo. Beleza, talvez eu, como nacionalista, carioca, sei lá, ficasse um pouquinho ofendido, que tipo, os paulistas vão ficar por cima da gente. Mas em termos de resultado prático, de, tipo, cara, o governo vai melhorar ou piorar, provavelmente melhoraria, sabe? E aí, eu não sabia esse negócio que a Austrália tinha territórios. Tem um território na própria... na área continental, né, vamos dizer assim, na área contínua, tem um território. Isso é bem interessante, né? Eu sinto que o modelo governamental brasileiro, ele é muito, tipo, inspirado nos Estados Unidos. Isso. Ele é, tipo, cara, quase o carbon copy, assim, do governo americano. Só que, será que a gente não pode se inspirar em outros países, sabe? Sim. Perfeito. Com relação ao Senado, a gente se inspirou nos Estados Unidos, mas tem uma razão para se inspirar nos Estados Unidos, que foi justamente porque beneficiava os estados acima. Porque o que acontece em vários outros países que viram um problema que esse modelo representa nos Estados Unidos, é o maior problema hoje, visto por muitos cientistas políticos, é a questão da representatividade desproporcional no Senado. E naquele mapinha que eu fiz no Twitter mostra claramente que os Estados Unidos têm esse problema. Quando você foi para outros países que viram o modelo americano, Canadá, Austrália, uma Alemanha, eles já mexeram um pouco nisso. Então não é exatamente igual. Eles já trabalham um pouco isso para dar voz, mas precisa-se ter algum mínimo de proporcionalidade com a população também o Senado. A gente acabou seguindo a Constituição americana na sua origem, né? Mas eu acho assim, é muito difícil voltar atrás. Hoje, na prática, você não pode transformar um Estado, voltar atrás
para ser território. Isso não dá, né? Na verdade, eu acho que a solução assim, federativa tem que vir por São Paulo. Qual é a solução? É acabar com esse limite de 70. Acho que seria a forma razoável e acho difícil mexer no 8, tá, de mínimo, mas é mexer no limite dos 70 e para São Paulo ter uma representatividade maior. A outra, que eu acho bem subótima, eu não estou propondo, é só uma coisa subótima, a gente tem que pensar que o estado de São Paulo é gigantesco em termos populacionais, né? Um quinto da população, né? Até um pouco mais que um quinto da população. Bem desproporcional com relação a outros países, em qualquer comparação. Poderia-se pensar um São Paulo do Oeste, tá? Não estou propondo isso, mas eu estou dizendo que isso daria 3 senadores e resolveria o problema do limite máximo. Então, assim, seria uma outra forma, não acho que... Não gostaria de ver isso, mas só seria uma solução mais aceitável do ponto de vista constitucional, né? A gente teve até um referendo no Pará, né? Há um tempo atrás, que foi rejeitado, mas aquilo ali ia mexer no desenho federativo brasileiro. Assim, esse projeto Tapajós é um perigo absurdo. Quase chegou lá, né? Faz mais sentido fazer isso em São Paulo, né? Do ponto de vista federativo, mas existem outras coisas que mexem quando você separa. Você tem toda uma origem, toda uma identificação. Essas coisas não são simples de você mexer. O que eu penso é que a democracia no Brasil, a forma como ela está se desenvolvendo, o papel do Senado está ficando um pouco redundante, na minha opinião. Então, você olha as duas câmaras, né? O que você esperaria? O Senado vai ser mais representativo das distinções regionais e isso vai ter um perfil mais sênior. Tanto que ele tem que ser mais velho, senador. Exato, você vai falar, é a Câmara madura, né? A Câmara de validação, meio que de condução das coisas, assim. Por muito tempo foi meio que uma aposentadoria de político também, hoje em dia já nem é mais tanto. Mas agora você olha para as duas câmaras, você tem pessoas, extremamente imaturas, assim, como eu posso dizer, muito populistas nas duas, notavelmente, senador Cleitinho, e sim, é pessoal, eu tô falando dele mesmo. O Romário, né? Nosso senador do Rio de Janeiro. Também fazendo a meia-culpa. E você vê nas duas mesas das duas câmaras que só tem gente do Nordeste e do Norte. Na Câmara entre os deputados, que para mim é surpreendente, só tem uma pessoa, é o Altineu Cortes do Rio de Janeiro. O resto são todos políticos nordestinos e nortistas. No Senado, então, por Sul e Sudeste, nem apitam, nem falam mais. Então, essas duas câmaras, no fim das contas, hoje são equivalentes. Mesmo perfil, super representação, mitigação. Às vezes eu penso, será que o regime unicameralista não ia ser uma solução? Você só joga o Senado todo no lixo, corta gasto, tira esse... Transforma o Senado tipo num House of Lords, né? Que existem ali, o prédio é bonito, tudo mais, mas é só rubber stamp. Deixa de arbitrar as coisas, ou então vira uma pista de skate, né? Aproveita ali o negócio e fala brincadeira. Mas enfim... eu acho que assim, o Senado ele tem uma tradição no Brasil. Você tem que pensar também nas tradições. Então, o Brasil tem uma tradição bicameral, né? Do ponto de vista federal. Curiosamente, não se fala... Eu nem vou falar alto, porque tradicionalmente outros países têm bicameralismo também a nível dos estados, né? Nos Estados Unidos é assim. Tem exceção de um estado que não é, né? Mas eu acho que... Qual é? Tem um estado ali bem do centro que não é. Aí tem um estado lá, mas tem uma tradição bicameral. Eu acho muito importante do ponto de vista de teoria, de aprovação de lei, você tem uma estrutura bicameral, acho que ajuda muito para corrigir certos problemas, tá? Então, nisso eu não mexeria. Eu só acho que realmente a gente tem que caminhar para, assim, de alguma forma, a população ser melhor representada, principalmente na Câmara. Tá? Eu acho que se a gente tivesse São Paulo forte na Câmara e o Norte e Nordeste fortes no Senado, você faria um equilíbrio federativo bem melhor. Se um tenta puxar para um lado, o outro veta, e da mesma forma funcionaria melhor. Então, assim, quando eu olho a questão federativa no Brasil, principalmente a Câmara, eu acho que é o lugar que a gente deveria dar mais atenção. E sobre a representação dos estados do Norte e do Nordeste, ainda mais eles sendo pequenininhos da forma que eles são, sem dúvida vai gerar distorções econômicas também, né? Coisas que vão atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. Se a lógica você tem o São Paulo, mas enfim, o Sudeste como um todo, mas São Paulo sobretudo, meio que a vaca leiteira, e quem manda no Brasil é tipo o Amapá e Roraima e etc., até que ponto tem um incentivo verdadeiro para que os políticos de lá
sabe, desenvolvam os estados deles, que comece a ter uma classe média que politicamente é muito mais difícil de você fazer um curral eleitoral com classe média. A classe média ela começa a votar de uma forma mais ideológica, ela vota menos com, tipo, compra de voto, mas eu não digo nem compra de voto no sentido ilegal, sabe? Mas compra de voto até no legal, a favor, esse tipo de coisa, sabe? Então, essas distorções econômicas não podem ser boas para o desenvolvimento do Brasil, né? Sim, você falou muito bem, abordou um dos temas que eu acho que são mais difíceis. O dinheiro de São Paulo, Sul, Sudeste, agora do Centro-Oeste também, ele em grande parte, ele alimenta uma estabilidade social que se desenvolve da seguinte forma: dinheiro via Bolsa Família e programas sociais para a camada mais baixa, para a elite política, elite pública também, salários incríveis, né? Assim, você está falando de estados muito pobres que certas categorias ganham 100, 200, 300 mil reais por mês. Isso é possível com dinheiro do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nesses estados, às vezes tem município que 60%, 70% dos recursos são da União, tem estados que é na ordem de 50%. Então, isso, na verdade, esse dinheiro, ele cria uma estabilidade social de alta desigualdade, né? E aí essas elites não têm interesses de fazerem reformas para atrair investimentos, atrair crescimento, esse tipo de coisa, né? Algo que foi muito importante no desenvolvimento econômico americano foi a competição institucional, né? Então, o que faziam, né? Você tinha vários estados e esses estados competiam por pessoas e capital, né? E como é que eles competiam? Eles tentavam criar ambientes cada vez mais adequados para negócios, né? Então, boa parte do que vai acontecer nos Estados Unidos algum estado tem uma ideia para atrair capital, né, e investimento, e faz certas reformas. Aí os outros estados olham, pô, aquilo ali deu certo naquele lugar X. Aí eles vão e mudam, né? E aí você tem toda uma evolução institucional americana que ela começa geralmente aqui na base e vai se espalhando nos Estados Unidos, né? Até por isso que é muito bom fazer econometria nos Estados Unidos, porque geralmente um estado começa e os outros vão tentando copiar quando dá certo, ou aquilo ali dá errado, se volta atrás. No Brasil, como o país é muito centralizado também, a gente não teve essa dinâmica e essas elites políticas não têm interesse nisso, né? Se, por exemplo, eles vivessem num ambiente de mais escassez de recursos para eles, principalmente para essa elite política, talvez eles tivessem interesse de, pô, como é que eu faço para criar um melhor ambiente de negócio aqui possível para atrair as empresas, vamos ajustar o fiscal, a partir de agora não preciso mais, tem que ser uma pessoa com muita credibilidade, um Estado que vai estar sempre forte. Eles não têm muito interesse de mexer nessas coisas. Então, você pega aqui mesmo o estado do Rio de Janeiro, né, saindo da questão norte-nordeste, a gente não consegue fazer uma reforma da Previdência direito nesse estado, né, dentro de um ambiente que as contas públicas do Rio de Janeiro estão destroçadas. E mesmo nesse ambiente de contas públicas destroçadas, tem muita gente do setor público ganhando muito bem nesse estado, né? Com todo respeito. A gente não consegue, tem alguma coisa que a gente não consegue. E a gente, de alguma forma, a gente é muito dependente da União. O caso do Rio de Janeiro, apesar da gente não ser diretamente dependente da União, a gente via petróleo, né? Porque no fundo o petróleo é da União. Então, de alguma forma, a gente tem um dinheiro aqui que ele ele é da União, tem uma arrecadação, a gente fica conseguindo essas liminares no STF e benesses no Congresso para não pagar nossa dívida, e a gente vai empurrando e não consegue resolver. E aí, como a gente não consegue resolver, a gente não consegue criar um ambiente bom para atrair empresas, esse tipo de coisa. É bem interessante, porque você, inclusive, é meio que dois perfis de políticos no legislativo brasileiro. Porque você meio que tem duas modulações de sociedade, assim, a grosso modo. Você tem sociedade mais de classe média no Sul e Sudeste, e você tem sociedade com desigualdade profunda. Não que o Brasil como um todo não seja desigual, mas você tem meio que dois patamares de desenvolvimento.
Essas sociedades de classe média do Sul, do Sudeste, têm um voto muito ideológico. E é um voto muito revoltado. Então, às vezes até peca em qualidade, né? Você prefere um cara que está falando doa quem doer do que um cara que seja um articulador de máquina. Enquanto que, e eu achei interessante você falar aqui, meio que o Pacto Federativo, ele cristaliza as elites políticas do Nordeste. Então você enche a barriga das raposas, né? Desses grandes clãs, para virar uma dinastia eterna. E tá virando, na verdade. E eu acho que é justamente isso. O dinheiro daqui, ele estabiliza as sociedades do Nordeste, estabilização pode não ser uma coisa boa. Estabilização pode ser uma coisa ruim, né? Uma coisa... você não consegue progredir, mas você estabiliza. Eu acho que em grande parte o que acontece no Brasil é isso, tá? Tem exceções, tem estados que estão melhores, tem experiências mais interessantes, às vezes quando surge uma coisa nova. Acho que a gente não pode generalizar, mas uma parte razoável é isso. Pensando em termos de incentivos, eu fico pensando, cara, se eu fosse uma elite do Nordeste, é aquilo, você não extrai o ganho econômico do seu estado, você extrai o ganho econômico de São Paulo, então... e do Sudeste, tal, do Sul. Então você meio que tem aquele dilema que, enfim, dos caras da economia institucional, etc., que é tipo, se você extrai todos os seus recursos, se você é na Venezuela, você extrai todos os seus recursos do petróleo, você não vai ter motivo para investir na população, para aumentar o capital humano, aumentar o investimento em capital físico em outras áreas. No caso do Nordeste é ainda pior, porque não tem nem indústria do petróleo, é uma coisa em outro estado. E aí do povo você extrai o seu capital político de uma forma extremamente fácil, tipo, meio que não tem nenhum incentivo pro cara melhorar ou se quer governar pro bem comum. Mas você estava falando que você nunca viu um político do Sudeste ou de São Paulo falando sobre... de uma forma mais... de uma forma mais enérgica, assim, sobre, tipo, a gente precisa de melhor representação. Eu me lembro que o Zema, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, ele chegou a falar alguma coisa nesse quesito. E a resposta das pessoas foi uma resposta, tipo, meu Deus, é um absurdo. O Zema, ele, na verdade, ele tá sendo, enfim, meio preconceituoso com o nordestino, ele quer tirar a representatividade do nordestino, mas eu acho que tem argumentos muito bons a serem feitos que não é, tipo... eu sou um paulista e eu quero melhorar a minha vida e quero que você se dane, então me dá mais poder. Não, eu acho que tem um argumento muito bom a ser feito que é tipo, cara, se você me der mais poder, vai ser melhor pra todo mundo. Vai ser melhor pra mim, é claro, mas vai ser melhor pra você também, sabe? Pra população do Nordeste. Eu concordo, eu acho que assim, agora que você me falou, realmente me lembro dessa fala do Zema. Assim, eu entendo manter o Senado como tá do ponto de vista da lógica federativa. A Câmara é uma distorção, assim, particularmente bizarra, tá? E aqui, assim, a gente está defendendo, na verdade, o país ser mais democrático, porque o problema de representação de São Paulo é tão severo vis-à-vis os demais que você mexe, assim, na percepção de que seu voto vale, né? Quando o deputado, o eleitor vai para a urna votar no Legislativo, na Câmara, em São Paulo, ele é um poder muito esvaziado, ele é pouco representado mesmo. E isso é válido, isso é defender representação adequada, acho que defender uma democracia mais forte, né? No fundo, a gente quer que as pessoas sejam bem representadas, nem subrepresentadas, nem superrepresentadas. A gente quer que as pessoas sejam adequadamente, proporcionalmente representadas. E hoje São Paulo tem um problema de representação severo, sobretudo na Câmara. E a gente falou muito sobre relações Estado-Federação, mas você também pesquisou muito sobre o município, né? E para mim foi até mais chocante, porque há um tempo atrás a gente fez uma viagem, era uma peregrinação a pé. A gente passou pelo interior de Minas Gerais e conheceu muitos municípios microscópicos. Municípios de 1.500 habitantes, 2.500 habitantes. E aí só de imaginar que existe uma Câmara de Vereadores num lugar como esse, é meio assim, eu consigo entender por princípio, né? Porque metodologias de governo tripartido são, né, o nosso staple, né, são a nossa base, mas será que faz sentido a autonomia de um lugar que em grande medida acaba sendo financiado, subsidiado por um setor político, né? Então, uma das grandes coisas estranhas da Constituição de 88 é essa ideia de ter transformado o município em um ente federativo. Isso é uma anomalia, tá? Isso é uma anomalia global, isso é uma criação brasileira. Geralmente, o município, ele é fruto do Estado. Então, o Estado decide como vai se organizar administrativamente, tá? E aí vai fazer essas divisões, esse tipo de coisa. Esse é o padrão, assim, normal
e tem a ver com uma racionalidade de recursos. Então, se o município específico é muito pequeno, faz sentido juntar esse município com esse outro, porque aí você vai ter uma Câmara dos Vereadores para o equivalente a 2 municípios, né? No caso, para um município fundido. Então, eu vejo que assim, isso tem a ver intimamente com a questão da Constituição. Também tem o fato que quando você cria o município, você recebe direto o fundo de participação lá municipal, que também foi uma outra criação e que tem a ver com o número da população, de pessoas da população, mas é desproporcional essa regra. Então, você criou muitos municípios que não fazem sentido no Brasil e você não permite, não tem um mecanismo de reorganização, porque isso tudo é nível federal, eles têm independência dos estados, né? Então o estado não tem como racionalizar esse desenho dentro do próprio estado, né? De como as coisas funcionam. Então isso é um problema, né? E é muito difícil mexer isso no Congresso, assim, falar mal de município no Congresso é uma coisa assim, é muito complicado. Tá? Mas, em termos de desenho institucional brasileiro, é uma das grandes falhas e você tem municípios, inúmeros municípios no Brasil que são inviáveis, que em grande parte do mundo fariam fusão entre si, se pensaria soluções a nível dos estados, mas a gente não consegue avançar nesse tópico porque tem um pecado original ali na Constituição. Eu acho que se deu muito poder proporcionalmente aos municípios, os estados tinham que ser mais fortes no Brasil. Esse para mim, a minha visão sobre o Brasil. Acho que a gente peca muito pelos estados. Uma forma que você pode pensar o federalismo, assim, o que é o federalismo? Ele tenta resolver 2 problemas, tá? Quando você é um estado, um país muito pequeno, você tende a ser invadido. Basicamente isso. Historicamente é isso. Se você é um país muito pequeno, você é invadido na história, tá? Então não é uma coisa legal. Agora, quando você é um grande império, um país muito grande, né, você acaba ficando muito ineficiente e você fragmenta por dentro, tem guerra civil, tem vários problemas. O federalismo, na verdade, é buscar uma solução entre... Vamos tentar os benefícios de um estado pequeno e de um estado grande. Você está tentando criar regras. Só que, como isso é difícil criar essas regras, a engenharia social, né, institucional, é muito mais complexa. Por isso que eu falo, os Estados Unidos até hoje bate cabeça com essa engenharia institucional. Não é fácil, a Suprema Corte tem que tomar diversas decisões a respeito disso. A minha opinião sobre o Brasil é que a nossa engenharia federativa é ruim. E ela é estruturalmente ruim e ela está na Constituição e as consequências sociais dessa engenharia inadequada a gente sente hoje. Tá? Sim. Eu acho interessante que cada vez mais eu vejo as pessoas... tá ficando menos tabu meio criticar aspectos da Constituição, sabe? Então, há um tempo atrás, sei lá, se você chegava para um estudante de direito e falava qualquer coisa da Constituição, o cara tava tipo... Os textos sagrados, a Constituição do São Ulisses Guimarães, como é que você ousa criticar isso? Isso. Mas eu sinto que é aquilo, né? A República Brasileira... Cara, desde a Lava Jato e agora com esses escândalos novos, a tentativa de golpe do Bolsonaro, os abusos... até certo ponto justificados, mas abusos de qualquer maneira do Alexandre de Moraes, meio que estão dando a entender que, tipo, cara, talvez a Constituição brasileira, vai fazer 40 anos... É 40 que vai fazer, né? Ou é 30? É de 85, né? Vai fazer 40 anos, já vai ser a Constituição mais longeva do Brasil, depois da de 20... Não, tem a de 1824, eu acho, né? Que é mais longa. Mais longa. Mas, enfim, cara, é uma questão de tempo até a Constituição de 88 ser repensada. E não sei se talvez a gente seja muito influenciado pela cultura política dos Estados Unidos, que a Constituição deles tem 250 anos, vai fazer 250 anos esse ano. Ah, não, mentira. A independência vai fazer. Mas, enfim, tem quase 250. Sim. E é o único documento e, caraca, é sagrado, é o que garante os direitos da população e tudo mais. Só que isso não é uma regra internacional, né? Tem vários países que já passaram por múltiplas constituições. A França, por exemplo. O exemplo clássico é a França, né? Que com o Charles de Gaulle implementou a Quinta República relativamente pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra, que foi a Quarta República, não foi? Sim, Foi um período curto. Foi um período curto. Então, eu não acho que necessariamente, meu Deus, pensar
numa ideia de que eventualmente a gente vai mudar a Constituição é um crime. É até bom pensar, né? Porque, dado que é uma coisa que acontece, é melhor que tenha pessoas discutindo e que a gente possa corrigir os erros do que a gente chega na hora e faz tudo meio sem pensar, né? Assim, esse é um assunto extremamente delicado, porque, assim, a Constituição, ele é um símbolo, sim, do processo de redemocratização. Eu acho que, assim, e foi um período difícil para o país, a ditadura. Então, assim, a Constituição talvez seja o símbolo maior de um movimento que falou assim, certas coisas não podem acontecer. Então, acho que esse é o primeiro ponto, tá? O problema aqui é que o desenho de certos aspectos na Constituição está se mostrando bastante inadequado. Qual é o ideal? O ideal é reformar a Constituição, existem mecanismos de reforma constitucional, então assim, o ideal é esse, né? Discutir assim, uma nova Constituição é um assunto assim, profundo e é cheio de risco, né? Então, por exemplo, por que esse Congresso vai entregar uma Constituição muito diferente Sim, com certeza. da atual? Né? E aí, justamente tentando fazer isso, pode piorar, né? Essa coisa assim, tem nada que impeça que piore, tá? Então, acho que o meu ponto, assim, é que a gente tem que... uma nova Constituinte é uma coisa que tem que ser muito cuidadosa, caso aconteça. E realmente precisa ser um momento de crise e precisa ser um momento de um consenso muito grande de que certas coisas se tornaram grandes demais, que precisam ser superadas. Eu acho que a gente não está nisso, eu acho que é arriscado fazer isso. Agora, que dá para ver é que temos problemas, os problemas são reais. Eu torço que a gente consiga fazer isso via emendas, né? Uma coisa que eu penso é que tem vários exemplos históricos em outros países de países que passam por reformas constitucionais sem necessariamente ter uma demarcação igual a França tem e o Brasil tem nas múltiplas constituições. Então, a Inglaterra, pós Tony Blair e antes Tony Blair, o governo funcionava de forma muito diferente, né? Que eles empoderaram mais o setor em inglês eles chamam de civil service, né? Seriam os funcionários públicos, essencialmente. Eu acho que o próprio Roosevelt também, a República Americana funcionou muito diferente em 1920 e 1960, por exemplo, né? Talvez, para você não abrir mão do símbolo da Constituição de 88, que é aquilo, né? É a Constituição talvez a mais, com o espírito mais democrático do Brasil, um pacotão assim, de reformas possa ser mais interessante até. Ou abordar tópicos específicos, entendeu? Então, por exemplo, essa questão federativa, eventualmente, faz só para esse tópico, ou só para certos aspectos, um corte específico, né? Tira essa parte de direitos fundamentais, porque mexer nisso é bem complicado. E ninguém é contra também, né? Isso. E ninguém quer mexer nisso. Essa a qual eu me incluo. Eu também não gostaria de mexer nisso. Pode ser algum. Mas realmente esses aspectos federativos e como as corporações funcionam e os mecanismos de check and balance geral são muito complicados, né? No Brasil. Não são bons no Brasil. E eu acho que as pessoas estão mais tranquilas de falar sobre esses assuntos, porque os problemas estão se tornando muito evidentes que são estruturais, né? E eu não acho que é uma questão do espírito da Constituição. Eu acho que é uma questão que certas regras foram mal desenhadas, né? Alguns economistas falam, por exemplo, dos tribunais de conta. Para que servem, né? Concordo, para que servem? Assim, é difícil entender, dados os mecanismos que tem, né? O que é o Tribunal de Contas hoje? Ele é basicamente um mecanismo de aposentadoria de políticos, né? Então, você não quer ser investigado, o seu grupo não quer ser investigado, e tem um político prestes a se aposentar. Então, aí você pega esse cara não tem tanto voto e tal, você joga lá dentro, ou joga um parente, ou joga uma coisa, é um cargo vitalício, e estão ali para, na verdade, impedir qualquer avaliação correta do seu grupo político em termos de gestão da coisa pública. Tipo de coisa que é um problema de desenho institucional gravíssimo, né? Tem 10 mil problemas aqui, a gente pode falar.
Eu acho que seria um efeito cumulativo também, né? Talvez uma boa reforma servisse como combustível para uma sequência de reformas. Mas aí voltando ao que a gente já debateu também, né? O legislativo hoje parece profundamente desinteressado em pautar ou destinar. Isso dá para sentir a nível global, tá até uma crise de produtividade, de proeficiência do legislativo, e aí naturalmente quem se impõe, quem aparece mais é o judiciário. Muitas vezes até toma decisão e ainda dá uma provocada, assim. Pô, 2 anos que você tá para decidir isso, não decidiu, então, ó, essa é a minha opinião e depois você, se quiser rever, eu revejo a decisão. E eu não me assustaria se as reformas começassem a aparecer através do judiciário. Até, pô, tem uma sugestão, né, enfim. O decreto que fundiu o Rio de Janeiro a Guanabara é profundamente inconstitucional. Por uma canetada no ministro da STF, poderia ser revertido. O ministro Fux e tal, é o nosso último representante, mas eu acho que esse tipo de decisão vai acabar recaindo sobre o judiciário. Então, talvez... Não sei o que você pensa sobre isso, André. Assim... Sim, eu acho que o judiciário tem assumido um papel cada vez mais importante no Brasil, sim, sem dúvida nenhuma. No fundo, como certas decisões vão sendo... o legislativo vai mostrando essa disfuncionalidade, o executivo também, eles vão assumindo um papel cada vez mais importante. Mais que isso, a gente se fala muito de ativismo judicial, que é um assunto bastante importante no país. No fundo, isso tem uma questão de prática também, hábito. Foi se criando o hábito do ativismo judicial até o ponto de ser quase imperceptível. Então, quando um certo assunto aparece na sociedade brasileira, o jornalista já corre para perguntar para o ministro do STF, porque sabe que no final a decisão é dele. E aí isso meio que empodera ele, fala assim, não, realmente, no final das contas a decisão vai ser minha mesmo, então eu já vou falar aqui a respeito desse assunto. Então, a gente tem essa dinâmica aqui no Brasil, que o ativismo judicial, que era uma coisa, que sempre foi uma coisa muito debatida globalmente, nos Estados Unidos tem momentos de mais ativismo, menos ativismo, a corte lá flutua a respeito desse tema. Aqui eu acho que a gente já está indo para uma dinâmica de hábito, o ativismo virou hábito, ao ponto deles mesmos terem dificuldade de reconhecer que é assim que as coisas estão andando no Brasil. Então, uma especificidade do Brasil, eu não acho que a questão do judiciário seja tão forte ao redor do mundo, eu acho que é uma questão da natureza do desenvolvimento institucional brasileiro que se materializou dessa forma. Tá? Então, assim, por exemplo, o Dino fala do judiciário num protagonista no século XXI, né, como protagonista do século XXI, eu acho que é nos Estados Unidos, eu não acho que isso é válido globalmente. E falando em outros países, você falou que uma coisa interessante é comparar o desenho institucional e os resultados dos diferentes países, porque, enfim, você abre um pouco a mente, né? Você fica menos preso a aquilo que o Brasil já fez. Quais você acha que são umas best practices, assim, de outros países, em termos de desenho institucional e etc., que seria interessante se talvez fosse implementado no Brasil? Você falou o negócio do território na Austrália, isso é muito difícil, mas talvez fosse interessante. Tem alguma outra coisa? Não, eu acho que tem vários assuntos, né? Primeira coisa, eu acho que é dar mais autonomia geral para os estados, né? Autonomia, ela tem que ser autonomia com responsabilidade. Isso significa que você tem um orçamento, esse orçamento não vai invadir a União, mas ao mesmo tempo você tem mais autonomia, né, para tomar suas próprias decisões. Então, assim, quando a gente olha a história americana, a questão federativa, essa autonomia dos estados foi fundamental para o desenvolvimento econômico. Aí não, o modelo americano é muito único. Se você olhar a China nos últimos 40 anos, a China é muito mais descentralizada que as pessoas imaginam. O governo central geralmente fornece princípios de como fazer, e os estados têm uma autonomia enorme do que eles estão fazendo. Eles competem insanamente. Esse processo de competição entre os estados é muito forte. Vamos pegar outro país, Rússia. Rússia é o oposto, Rússia é mais parecido com o Brasil, tudo centralizado em Moscou. E os resultados econômicos são horríveis, né? Os resultados econômicos são horríveis, é um país basicamente dependente de petróleo, que é o que a gente está caminhando, petróleo e soja, né? Então, assim, uma agenda é descentralizar. Muitas coisas acontecem aqui no Estado e a gente não tem poder de mexer nada. Então, por exemplo,
no livro do Barroso, né, se você olhar os princípios implícitos que eles definem constitucionais, todos eles definem, acho que são 6, a maioria faz muito tempo, tá? A maioria deles são intimamente relacionados à centralização no Brasil, ao poder central. Então, por exemplo, simetria das constituições. A Constituição do Estado tem que refletir a Constituição Federal. Claro, tem que respeitar, mas em muitos aspectos não te dá autonomia de como você vai desenhar as coisas, né? Então, você poderia desenhar tribunais de contas diferentes, que funcionassem melhor. Você poderia eleger os membros, né? Para ter um checks and balances melhor na sociedade. Você poderia pegar boa parte dessa força corporativa no Brasil e falar, olha só, cara, a partir de agora você vai ser eleito. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui nos Estados Unidos, você chega ao ponto de o delegado, né, o xerife, às vezes ser eleito. Né? Você tem vários desenhos institucionais nos Estados Unidos, por exemplo, tem cidade que não tem prefeito. Tem um comitê lá de pessoas que tomam as decisões do município. Tem vários arranjos institucionais diferentes, as pessoas tomam decisões diferentes, acontecem crises, acontecem erros, se corrigem e aquela sociedade, aquela comunidade se une para corrigir aqueles problemas. Porque se não conseguir corrigir esses problemas, não vai ter ninguém dando dinheiro para eles, né, resolverem. Então, eles querem resolver os problemas e isso faz a comunidade e aquela sociedade serem melhores. Então, minha opinião é que a gente deveria centralizar, permitir que os estados desenvolvam regras próprias, legislações próprias, vai ser confuso no começo, mas faz parte da vida. E, André, o que tem acontecido, a gente estava observando isso mais claramente alguns meses atrás, mas meio que uma liga dos governadores, né? Meio que pressionados pela visão do governo federal para a centralização da segurança pública. Especialmente você viu, sabe, o Caiado e o Cláudio Castro realmente se indispondo com o Lewandowski, e depois o grupo ali se organizando. Não chegaram a falar em federalismo, mas sabe-se de bastidores que esses caras têm sim uma visão de lei penal federal, né? Ao mesmo tempo que isso me deixa animado com a expectativa, eu também penso, cara, na história brasileira, a gente já tivemos experiências mais intensas de federalismo. A gente tinha exércitos estaduais, os estados eles podiam tomar dívida internacional. Era meio, se eu não me engano, tinha mais de um banco central, tinha mais de um estado emitindo moeda no início e era meio loucura, né? Então, não sei, eu fico meio dividido, apesar de concordar com você, mas... Não, toda descentralização não necessariamente é uma coisa boa, tá? Vou dar um exemplo aqui nos Estados Unidos de uma coisa que não funciona. A descentralização no serviço de saúde é bem problemático, tá? E o sistema de saúde americano é péssimo, tá? O quanto eles gastam em saúde, o retorno é péssimo. Em boa parte, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer um programa nacional. Fica tudo a cargo dos estados esse quesito. Como é que os estados atuam? Eles pensam assim, poxa, se eu criar um serviço gratuito, público, 100%, todos os moradores em volta, todos os estados em volta, todos os cidadãos em volta vão vir para o meu estado para usufruir dos serviços e depois voltam para suas moradias. Eu pago a conta, mas o cara não está aqui contribuindo. Essa é a dinâmica do free rider. Essa dinâmica é um problema do federalismo americano, um problema, sim, até hoje, que não foi solucionado, né? E é um problema do federalismo, o sistema de saúde americano. Então, nem tudo, assim, descentralizar, nem tudo será bom. Nessa questão da segurança, de certa forma, assim, a gente tem um imobilismo no Congresso brasileiro com relação à lei penal que é patente. Assim, não vou citar nenhum caso bizarro, mas homicídio simples, vamos pensar um homicídio simples, 6 anos de pena mínima. Se o cara não tem antecedente, grande parte não tem aqueles qualificadores, 6 anos. 6 anos você bota as progressões, o cara pode matar uma pessoa e sair em 2 anos. O cara pode nem ficar em regime fechado, né? Sim, é bizarro, entendeu? Tá lá, né? É o tipo de coisa que um Estado poderia resolver na legislação, né? O direito penal, as penas no Brasil, essa questão a gente tem a questão das facções aqui no Rio de Janeiro, assim,
Hoje, o maior problema de segurança pública são as facções, é o controle físico do território. Não é mais o tráfico, é o controle físico do território do jeito que ele é. Eu falo assim, a gente está na geração das barricadas, né? Há 20, 30 anos atrás, a gente estava na geração do tráfico de drogas, hoje a gente é a geração barricada. A luta do Estado, o Cláudio Castro comemora, a métrica de segurança pública dele é quantas toneladas ele retira de barricadas por semana. Essa é a métrica de segurança hoje no Rio de Janeiro. Essa perda do controle territorial, a gente não tem instrumentos hoje adequados, legislativos, para mexer, para andar com isso, e até agora o governo federal não fez absolutamente nada, não é de interesse nesse momento da União resolver isso. Você não vê uma palavra do Lula, assim, que poderia ser uma pessoa que traria esse assunto a público, né? Lula poderia fazer isso, para puxar a agenda pública a respeito disso, contra as facções. A gente não vê uma palavra, um discurso dele a respeito desse assunto. Isso é um assunto tão importante para o Rio de Janeiro. A gente precisa controlar o território do Brasil, do Rio de Janeiro. A gente está perdendo o território. Em termos de arranjo institucional, eu acho que a Argentina é interessante, não na questão da relação do governo central com as províncias, mas da relação do executivo com o legislativo, é que o presidente argentino ele é muito mais poderoso que o presidente brasileiro, né? Então, E a Constituição argentina é a mais bem sucedida da América Latina, é a mais antiga. e Eles têm a regra do 2/3. para derrubar um veto, né? Isso. Pois é. E aí, eu não sei também, eu sinto que talvez uma mudança inconstitucional que seria interessante é aquilo, né? Até que ponto será que o legislativo passaria isso? Esse é o problema. Mas tornar o presidente brasileiro mais poderoso ou fortalecer as medidas provisórias, esse tipo de coisa, eu acho que seria uma coisa muito interessante também para combater esses casos do imobilismo do legislativo, sabe? Porque é isso, todo mundo reconhece, o legislativo não está trabalhando tanto quanto deveria, e aí, dado que o judiciário é o poder meio que tem sempre acumulado as coisas para si, acaba sendo o judiciário que resolve. Só que claramente tem muita coisa que o judiciário não é o melhor equipado para resolver. O judiciário é só advogado, basicamente. Então tem pessoas com uma formação única, exclusiva. E pior que, mais recentemente, o Os Barroso... melhores possíveis. Mais recentemente, o Barroso estava até chamando experts de diferentes áreas para começar a assessorar ele, né? Sim. Famosamente, o gabinete do Barroso virou a interseção entre direito e economia mesmo, porque ele queria trabalhar muito sobre tributação, política fiscal e o cacete, sem ter expertise, né? Mas, de qualquer maneira, quantas pessoas será que trabalham no STF? 1.000? 2.000? Poxa, o Executivo Federal tem um quadro de dezenas de milhares, se não centenas de milhares, sabe? Será que, vamos concentrar um pouquinho mais de poder no nível federal, concentra um pouco mais de poder no presidente, no nível estadual, tudo bem, deixa os estados governarem mais. É quase como se, sei lá, todo o sistema brasileiro ele é pensado numa lógica de tipo, quanto mais donos um cachorro tiver, melhor. Só que o ditado o cachorro com 2 donos morre de fome, entendeu? Aí eu não sei, eu sinto que talvez o problema brasileiro seja um problema mais de responsabilidade do que qualquer coisa, né? Que é aquilo, o cara do Nordeste, ele vai ter um orçamento dele, mas o orçamento dele é um orçamento que ele é meio que responsável por nutrir aquilo, sabe? Tipo, ele extrai o orçamento de uma economia que ele tem leis que influenciam, e a mesma coisa pro presidente da República, sabe? A gente tem problemas de desenho institucional, assim, relativamente severo, acho que está ficando mais evidente nesse momento. Eu acho que, por exemplo, a disparada da dívida pública, na verdade, acho que ele é um dos sintomas desse problema. E a gente precisa, assim, encontrar soluções, porque essas coisas andam junto. O ajuste fiscal que vai vir em algum momento tem que andar junto com essa questão de resolver certos problemas. O que me gera uma certa preocupação é que eu não vejo o legislativo ou o judiciário, por definição, estarem dispostos a abrir mão para reorganizarem isso, né? Porque não é da natureza humana, abrir mão de poder. E esse é o grande drama que eu acho que a gente vai ver nos próximos 10, 20 anos, é como a gente voltar à normalidade, né? E essa volta à normalidade é essencial para a estabilização da dívida. Tem economistas que acham que é possível fazer isso sem uma grande crise, ou crises. Eu tenho a impressão que a gente vai ter, para fazer isso,
e as coisas andarem, a gente precisa de uma certa crise econômica que mostre para a gente que não, a gente vai ter que mexer e vai ter que ter um novo pacto dos poderes para voltar a adequar. A questão das emendas, por exemplo, hoje é um problemaço. Como é que você controla, readequa a questão fiscal brasileira sem abordar essa questão das emendas, né? Então, esses assuntos são muito importantes, né, do ponto de vista institucional brasileiro e a gente vai acabar enfrentando. A única coisa que eu tenho certeza nisso tudo é que o Brasil, por definição, vai ter uma crise em algum momento. É por definição, porque existem recessões, as recessões acontecem, né, de tempos em tempos. Uma hora o Brasil vai entrar numa recessão. Não estou prevendo que esse ano, no próximo ano, não estou fazendo nenhuma previsão nesse sentido, mas uma hora, por definição, vai entrar. Quando entrar, dado o tamanho da nossa dívida, eu acho que o nível de estresse institucional vai ser relevante. E aí vamos ver se a gente encontra um caminho. Mas eu acho que vai ter que ter um estresse, vamos dizer assim, no bolso, para começar a andar essa agenda de reformas. Eu não consigo não pensar que a gente está vivendo meio que um momento de race to the bottom em relação ao orçamento federal, meio que à disposição dos recursos federais, porque acumulando o escândalo do Master, o INSS, e ontem também saiu uma notícia, o Dino tomou a decisão que sustou, né, um bando daqueles penduricalhos, etc., aqueles que não eram dispostos em lei, eram só as medidas. Aí um grupo do Tribunal de São Paulo, o Judiciário Paulista, entrou contra a decisão do Dino. Cara, isso vai recorrer para quem, entendeu? Você tá, assim, abriu para o colégio, mas olha, imagina a cabeça do juiz que está indo contra o STF para preservar para si, cara, um penduricalho, assim, um acessório que é fruto de um ato administrativo, o salário dele estressando pra cacete o orçamento público no momento de dificuldade. Então, assim, eu acho que quebrou algum parafusinho na cabeça do setor público e as pessoas só querem pegar para si o máximo possível. Antes de acabar, né? Parece um processo de insolvência, sabe? Quando você vai caminhando para... Quando você está crente que a empresa vai quebrar, o credor tem um certo incentivo a acelerar a retomada dos bens, né? O primeiro credor que chega, ele leva mais, né? Às vezes parece isso, assim, a gente tem uma dívida pública que é a maior da democracia, né? Do período democrático, ao mesmo tempo com déficit nominal que também é basicamente muito perto dos níveis mais altos do período democrático. Não é dívida e déficit ao mesmo tempo. A dívida está crescendo a um ritmo muito, muito rápido. Então, às vezes, dá essa impressão. E a gente viu um pouco isso no Rio de Janeiro, vive isso um pouco no Rio de Janeiro. Apesar de ser um estado falido, quem tem força política arranca ali o que sobra ali do orçamento. E qualquer benesse que o governo estadual consegue do governo federal com relação à questão da dívida, né, rapidamente as corporações vão lá e pegam. Então a gente parece estar nessa dinâmica que ninguém mais olha o todo, olha assim as corporações e é isso. Isso em grande parte, e aí falando dessas reformas institucionais, tem a ver com o processo de votação, né? Quem elege o presidente dos órgãos que aqui no Brasil, aqui no Rio ou nos outros estados, são os próprios órgãos, né? São os próprios membros dos órgãos, né? Então, com exceção do TSE, do Tribunal de Contas, né? Então, essa dinâmica, ela gera uma dinâmica que todo mundo, para ser eleito, tem que satisfazer a classe e não satisfazer o público em geral. E aí todas as corporações fazem isso. Para você avançar na corporação, você tem que satisfazer a corporação e não o público. Então, o desenho institucional brasileiro gera que essas corporações elas têm um déficit democrático muito profundo. O que nos Estados Unidos é bem menos, porque esses caras são sempre... Todos esses órgãos, em grande parte, são votações, eleição. Então fica um pouco mais tranquilo. Ou, muitas vezes, você tem um parlamento muito forte, que representa muito bem a população, e aí o parlamento indica esses nomes. Eu acho que o Brasil tem um problema... tem alguns problemas de déficit democrático, né? Eu acho que a dinâmica corporativa no Brasil evidencia isso. Enfim, o tempo está acabando aqui. Espero que vocês tenham gostado da conversa. André, se o pessoal quiser ver mais coisas que você escreveu e etc., onde as pessoas te acham? Eu escrevo de vez em quando no Substack, né?
E eu tenho falado muito sobre gestão de portfólio no Substack, né? Vou dar uma aula sobre isso. E também escrevo no Twitter, né? Mas eu devo escrever mais. Eu estava antes muito focado no mercado financeiro, Sim. agora eu vou passar mais ideias agora. E aí o seu Twitter é André, tracinho de baixo, né? S, tracinho de baixo, Duarte. Entendi. E o Substack também é só seu nome. André Sena Duarte. Beleza. Então, pessoal, é isso. Obrigado. Obrigado, André, por participar. Obrigado, gente. Muito obrigado.